Hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 28 ao 36. Esse é o Evangelho que é conhecido como o Evangelho da transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Jesus, ele muda de aparência na presença dos discípulos, Pedro, Tiago e João. Bom, a pergunta que está por detrás desse evangelho é esta: como que nós podemos conciliar a ideia de que existe um Deus que ama e ao mesmo tempo permite que o amado passe por sofrimentos? Como que eu posso dizer que eu tenho um Deus que me ama, mas um Deus que ao mesmo tempo pode deixar que eu passe por sofrimentos? Se a gente vai lá no versículo 35 deste evangelho, está dizendo assim: da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Jesus é o filho escolhido do Pai. Mas antes, no versículo 30, está dizendo assim: eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Conversavam com Jesus sobre a morte que ele ia sofrer em Jerusalém. Então aí nós podemos pensar, como que Deus pode permitir o sofrimento a Jesus, que era o filho escolhido? E também como que Deus permite o sofrimento na nossa vida? Esse Deus que nos ama, esse Deus que cuida de nós, como que Ele permite o sofrimento na nossa vida? Bom, primeiro ponto: Deus nos concede consolações, mesmo nos momentos de desolação. Mesmo nos momentos de tribulação, de sofrimento, de dor, Deus nos concede também momentos de consolação. Se você pega o Evangelho de São Lucas e você pega os outros evangelhos sinóticos também, Mateus e Marcos, Jesus, ele anuncia por 3 vezes a paixão. Ele diz que o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado pelos anciãos, vai morrer e ao 3º dia ele vai ressuscitar. Quando Jesus Cristo fala e faz a primeira proclamação da paixão, depois já tem esse episódio da transfiguração do Senhor. Ou seja, para os discípulos que não estavam compreendendo muito o que estava acontecendo, porque Jesus estava dizendo que passaria por sofrimentos, que iria morrer, que ia ser rejeitado. Para esses 3 discípulos que subiram lá no Monte Tabor junto com ele e sentiram então aquele momento de consolação, para eles isso foi uma antecipação. Deus estava antecipando para eles, dizendo: olha, quando vocês me verem sofrendo, passando pela rejeição, passando pela morte, vocês vão lembrar deste momento aqui também, para que aquela cruz não seja para vocês uma queda, mas que vocês saibam que ao 3º dia eu vou ressuscitar. Na nossa vida também, quando nós passamos por sofrimentos, Deus também nos concede momentos de consolação. Essa consolação, ela se produz às vezes pelo próprio sofrimento. Pelo próprio sofrimento eu consigo valorizar coisas que eu não valorizava antes. Então, quando eu passo pela perda, por exemplo, quando eu passo pela dor, pelo medo, eu começo a valorizar muito mais as situações. Eu valorizo muito mais a presença das pessoas. Eu valorizo muito mais a presença dos nossos familiares, a presença dos nossos amigos. Eu valorizo.
porque eu estou passando por aquele sofrimento e eu sei que existem pessoas que estão ali junto de mim. Jesus, quando ele estava na cruz, ele viu ao pé da cruz a sua mãe e o discípulo que ele amava. Aquela presença, ele estava passando por sofrimento, mas aquela presença da mãe, a presença do discípulo que ele amava, foi com certeza uma visão consoladora que Jesus Cristo estava tendo ali na cruz. Jesus olha e vê que existem pessoas que estão sofrendo com ele, que são pessoas queridas. Não era qualquer um que estava ali. Imagina, quem que você ama nesse mundo? Você ama sua mãe? Então, sua mãe estava ali junto. O discípulo que ele amava, ou seja, aquele que ele tinha um carinho todo especial, também estava com ele ali na cruz. Deus nos concede consolações até nos momentos de desolação. Esse é o primeiro ponto. Depois, que também nós podemos até sentir mesmo o abandono de Deus quando nós estamos passando por sofrimento. Jesus também sentiu esse abandono. Ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Quando ele estava na cruz, quando ele estava no sofrimento, ele sentiu esse abandono. Mas isso era apenas um sentimento humano. Nós podemos sentir também: será que Deus não está escutando as minhas orações? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não está percebendo tudo isso que está acontecendo? Por que será que Deus permitiu isso na minha vida? Nós que fazemos tanto e lutamos tanto para estar junto dele. Podemos passar por esse sentimento, mas esse sentimento não é verdade. Não é a realidade. Porque Deus sempre está conosco. Ele sempre está junto de nós. Deus não abandonou Jesus Cristo na cruz. Diz o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Mas Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Deus também sabe que nós nesse mundo estamos de passagem. E Deus também sabe que o final da nossa história vai ser a plena felicidade. Se Deus permite que o sofrimento bata à nossa porta, se Deus permite que o sofrimento ele possa passar na nossa vida, é porque Ele sabe também que depois, no final, nós vamos estar todos felizes na vida eterna. Ele sabe disso. É como uma mãe ou um pai que sabe que o filho vai sofrer por fazer um tratamento de saúde, mas a mãe e o pai estão ali junto do filho e sabe: olha, nós estamos passando por esse momento de sofrimento, de tristeza, mas nós estamos aqui porque nós queremos vencer. Nós queremos que o nosso filho receba a cura. Então Deus, quando Ele permite o sofrimento na nossa vida, é para isso também, para que a gente possa pensar que tudo isso serve para o crescimento, tudo isso serve para a gente ver a vida de uma maneira melhor, para que a gente possa sair dessa situação mais maduro, para que a gente possa valorizar situações na nossa vida que nós não valorizávamos, para que a gente possa enxergar essa vida de uma maneira diferente. Então, meus irmãos, o sofrimento ele toma sentido quando nós temos fé. Por isso, nós queremos dizer para Deus que nós sabemos que o crescimento serve para a nossa purificação e que Ele nunca nos abandonará. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.